E aí, pessoal que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e você está no canal há pouco tempo. E todo sábado às 11 da manhã sai vídeo aqui sobre o Evangelho de Lucas. Nós estamos estudando um capítulo da Bíblia por semana. E essa semana chegamos ao capítulo 18º do Evangelho de Lucas. E aqui se encontra como eu fiz aquele esquema, né? Pensando assim bem em um recorte a respeito das mensagens de Jesus. Chegamos na 8ª mensagem de Jesus e ele vai tratar sobre a oração persistente e a oração humilde. Então, assim, uma dupla perspectiva. E aí eu gostaria que você me acompanhasse aqui até o final, certo? Por favor, fique aí. Mas antes de continuar, preciso falar isso, preciso pedir a você, por favor, se inscreva no canal, deixa like, compartilha. Quando você deixa like, você que assiste, às vezes não se inscreveu, mas você se inscrevendo, essas manobras feitas por você ajuda, porque os algoritmos aí do YouTube entendem que é um conteúdo interessante, relevante e vai mandar para mais pessoas. Então, por isso que a gente fala isso, porque é importante, é necessário para a propagação desse vídeo. É claro, se abençoar a sua vida, porque nós estamos aqui fazendo uma visão panorâmica de alguns capítulos. E aí também meu incentivo a você para você ler a Bíblia. Leia a Bíblia, ore, busque a presença de Deus. Nada substitui o seu tempo devocional com Deus. Esse vídeo aqui eu espero que seja uma bênção, mas ele não substitui o seu tempo, né? Você e Deus. Então vamos lá. Capítulo 18 começa falando sobre a parábola da viúva persistente. Lembra? Capítulo 17, Jesus ele fala sobre a sua segunda vinda. Então, Jesus está subindo para Jerusalém, Jesus está trazendo ensinamentos para o povo, para os seus discípulos. E aí, depois dele falar da sua segunda vinda, que vai ser como um relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, vai ser rápido, duas pessoas estarão juntas, uma será deixada e a outra será levada, assim como foi nos tempos de Noé, assim como foi nos tempos de Ló, as pessoas estavam ali nas suas vidas corriqueiras. O Filho do Homem virá pela segunda vez. Mas agora aí Jesus está falando, olha, eu vou voltar, né? Mas como será? Como você deve se encontrar? E aí, a ênfase da mensagem aqui no capítulo 18 é sobre a oração. É sobre a oração. Jesus passa das agruras que o mundo enfrentará na sua segunda vinda. Então vai ter um caos, vai ter tribulação, vai ter angústias muito grandes. E isso se referindo aos dias que antecederão a sua segunda vinda, para a necessidade de orar nessas aperturas da vida. Então Jesus está falando, olha, a cada vez o mundo vai de mal a pior, e o cristão ele precisa se debruçar em oração. Se a sociedade é comparada a um cadáver, né, vamos pensar assim, a sociedade sendo comparada a um cadáver em decomposição, a oração é a maneira de respirarmos o ar puro do céu na terra. Então, é necessário orar. Tem um teólogo chamado John Charles Riley, ele diz o seguinte, ele tem razão ao dizer, né, que o cristianismo autêntico começa e floresce na prática da oração ou decai com a falta de oração. Olha só que interessante, o cristianismo, eu diria, a vida cristã, nossa vida corriqueira, nossa vida ordinária, a nossa vida autêntica, ela começa e floresce na prática da oração, ou ela decai com a falta da oração. Então a oração ela é vital. E aqui Jesus trata de uma mulher, de uma viúva, que é persistente. O juiz aqui não é Deus, é um juiz humano, que é falho, e nesse caso aqui é descrito como um homem mau. Ela insiste até que esse homem não aguenta mais e faz o que ela está pedindo, né? Ele julga a sua causa. Aí aqui Jesus fala, acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará a adiar sua resposta? Eu afirmo que ele lhes fará justiça e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Quantas pessoas estarão persistentes? Que eu e você estejamos persistentes, orando, buscando a presença de Deus, nos santificando, clamando ao Senhor.
clamar ao Senhor, colocando diante dele todas as nossas petições, todas as nossas angústias, todos os nossos agradecimentos, tudo da nossa vida nós colocarmos diante do altar de Deus. E aí, o texto continua agora falando sobre a parábola do fariseu e o cobrador de impostos. Os dois estão orando. Os dois vão ao templo. Só que é uma diferença muito grande. Eu disse, né? Jesus tratando da oração em duas perspectivas. A primeira, da perseverança, que foi o que nós vimos aqui com essa viúva. E a segunda perspectiva é a que nós vamos ver, que é uma perspectiva de humildade. Porque o fariseu, ele chega para orar e ele fica de pé, numa postura totalmente arrogante, e ele fala, Deus, olha só, em seguida Jesus contou a seguinte parábola. Aqueles que confiam em sua própria justiça e desprezam os demais. Então, é esse o cerne da parábola. E aí, esse homem, o fariseu, ele se coloca, o cobrador de imposto, o fariseu, né? Ele se coloca de pé e ele fala assim, Deus, muito obrigado porque eu não sou como os demais pecadores. Então ele tem uma postura arrogante. Nós em oração não podemos ter essa postura arrogante, mas temos que ter uma postura humilde. Porque o cobrador de imposto, ao contrário do fariseu, se coloca de joelho e bate no peito. Senhor, me perdoa, eu sou pecador. Eu mereço a condenação, mas eu venho até o Senhor contrito e humilhado diante do Senhor. E aí Jesus fala que o cobrador de imposto saiu dali justificado, a sua oração foi ouvida, o seu clamor foi atendido, mas o fariseu não, porque ele se exaltou. E termina falando assim, no versículo 14, pois aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. As duas parábolas se relacionam estritamente. A oração deve ser tanto com perseverança quanto com humildade. Jesus, ele elogia esse cobrador de imposto que chegou diante de Deus em humildade. Então, esse é o ensinamento que Jesus traz aqui sobre a oração persistente e humilde. E aí o texto continua falando aquele texto clássico que Jesus ele abençoa as crianças. Aqui traz um grande refrigério para nós, porque Jesus ele valoriza as crianças. Jesus quer que nós investamos na evangelização, no ensino da palavra de Deus às crianças, porque Deus ama as crianças e Jesus abençoou as crianças quando ele estava aqui. E depois o texto continua sobre o jovem rico. Chega um jovem rico para Jesus e diz, bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? E aí, essa relato aqui é muito interessante. De todas as pessoas que encontraram com Jesus, este é o único caso que a pessoa saiu pior do que chegou. Olha só que interessante. Por quê? Ele foi amado por Jesus, o texto deixa isso claro, mas mesmo assim desperdiçou a oportunidade da sua vida. Então, a limitação nunca está em Jesus. A limitação está em nós. Ele foi amado por Jesus, você é amado por Jesus. Mas qual é a sua atitude diante de Jesus? Porque esse rapaz saiu pior. Quando você e eu ouvimos a falar de Deus, temos um encontro com Jesus, ou nós saímos transformados e melhores, ou nós saímos pior mesmo. Porque esse rapaz, ele amava as riquezas e ele desprezou Jesus. A despeito de ter buscado a pessoa certa, então esse rapaz buscou a pessoa certa, de ter abordado o tema certo, ele abordou o tema certo, que é um tema que é discutido na filosofia, que é discutido na sociologia e talvez em outros ramos, a respeito da vida eterna, a respeito do que vai acontecer. Então ele chega a Jesus com um tema extremamente importante e um tema que é um divisor de águas na nossa vida. Então ele abordou o tema certo e ele recebeu a resposta certa de Jesus, que é deixar tudo para seguir a Jesus. Essa humildade, esse reconhecimento, eu preciso de Cristo Jesus como meu Salvador. No entanto, ele tomou a decisão errada, ele se afastou de Jesus, porque ele achou pesado demais ter que deixar os prazeres desse mundo. Ele amou mais o dinheiro do que a Deus, mais a terra do que o céu, mais os prazeres transitórios dessa vida
do que a salvação da sua alma. Ele recusou seguir a Jesus porque ele amava mais a terra, as coisas dessa terra, os prazeres dessa terra. E aí, até Pedro acha que é difícil seguir a Jesus, né? É difícil ser salvo. Quem vai poder ser salvo? Aí Jesus fala assim, Jesus respondeu: o que é impossível às pessoas é possível para Deus. E aí o texto continua falando sobre a recompensa de seguirmos a Jesus. Além da vida futura, nós teremos muita coisa aqui. Pedro fala: deixamos nossos lares para segui-lo. Jesus respondeu: eu lhes garanto que todos os que deixaram casa, esposa, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, receberão neste mundo uma recompensa muitas vezes maior, e no mundo futuro terão a vida eterna. Então Jesus, ele traz a esperança de que vale a pena segui-lo. É claro que a gente não segue Jesus para obter coisas, porque seguir a Jesus nós já temos, que é Cristo. Cristo é o nosso alvo, Cristo é o nosso descanso. Ele não é um meio para alcançar algo, mas ele é um fim em si mesmo. Mas ele, sendo generoso, bondoso, ele ainda nos dá muitas outras coisas que ele deseja nos dar, porque ele é um Deus de bondade, um Deus generoso. Não necessariamente isso vai fazer grandes efeitos na nossa vida, porque nós já temos tudo que nós precisamos em Cristo. E nele, ele se alegra em compartilhar, não é? E aí, Jesus, então, diz sobre a sua morte para os discípulos. Veja, Jesus está subindo para Jerusalém e ele fala mais uma vez. Só que os discípulos, eles não conseguiam compreender, ainda estava oculto. Isso me lembra que na nossa caminhada cristã, há muita coisa que a gente ainda não compreendeu, que está oculto para a gente. Nós estamos num processo de maturidade, de crescimento, por isso que vale a pena e é necessário a gente continuar orando, persistente, de forma humilde. Nós continuarmos lendo a palavra de Deus, ouvindo a voz de Deus, ouvindo a mensagem de Jesus, e no tempo devido, nós então obteremos mais conhecimento, mais propriedade, mais aprofundamento diante de Deus e da sua palavra. E o texto termina falando sobre a cura de um mendigo. E aqui, esse fim abraça maravilhosamente todo o texto, porque fala de um homem que ele está numa situação terrível, ele é mendigo, ele está à margem da sociedade, ele é cego, ele está numa situação terrível e ele ouve que Jesus está passando e ele faz algo que nós precisamos fazer. Ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa deve ser a nossa atitude diante de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, me salva, me liberta, tira essas vendas como os discípulos estavam, que não compreendiam a palavra. Jesus, tira todo esse embaraço, toda essa cegueira, toda essa surdez, todo esse endurecimento do meu coração que me impede de te conhecer, de te servir, de te amar. E Jesus vem ao nosso encontro porque ele é um Deus de misericórdia e ele opera o impossível na nossa vida, nos curando, tirando essa incredulidade, tirando essa cegueira, tirando essa surdez espiritual e nos dando vida verdadeira, nos dando a nova vida com ele. E fisicamente também Jesus é poderoso para curar, como ele fez aqui, segundo a sua vontade, para a sua glória. E esse homem saiu então vendo, louvando a Deus. É o que diz no versículo 43. No mesmo instante, o homem passou a enxergar e seguia Jesus, louvando a Deus. E todos que presenciavam isto também louvavam a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Muito obrigada por você me acompanhar até aqui. Deus abençoe sua vida. E semana que vem, capítulo 19 do Evangelho de Lucas, caminhando aí nesse livro que é fantástico, que é maravilhoso. Deus abençoe sua vida, um forte abraço e até a próxima.